Tava conversando com a Gi, com o Rubão, da gente fazer outra conversa daquelas no sábado com vocês. E aí eu queria ver um sábado pra gente marcar. Queria ver uma data aí. Vocês podem, aí eu falo com a Gi, falo com o Rubão e a gente vê se rola. O que vocês acham? Ah, por mim, qualquer sábado eu tô dentro. Tá, então deixa eu ver aqui uma datinha pra nós. Vocês me dizem se vocês têm alguma coisa, tá? Dia 6? Sábado geralmente não tem atividade à tarde, tipo, é só as 4 aulas mesmo. Geralmente, né? Pelo menos Geralmente. nunca teve isso que eu me lembro. Vamos deixar dia 6, então? Aí eu. Oi? Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Será que eu tô com Alzheimer? Eu não consigo mais segurar nada na mão, velho. Cai tudo. Que é isso? 6/11, então. Vou falar com a Gico Rubão pra ver se tudo bem. E aí a gente passa pra vocês depois. Então vamos. Vamos que vamos. Estamos chegando ao fim, não é mesmo? Hoje é a nossa última de sociologia. Olha só. Que maneiro. Como vocês estão se sentindo nesta reta final? Aflito. Geralmente. Aflito? Felição nada. Pensa que hoje é sexta-feira e que tá tudo bem. Vamos lá, então. Vai dar tudo certo. Everything will be alright. Então vamos, nossa última de sociologia, senhoras e senhores. Bora lá. Trabalho no mundo globalizado. Antes da gente. Eu tô gravando? Tô, né? Antes da gente começar, eu quero fazer um remember com vocês em relação a esse tema trabalho, certo? A gente falou e falou e falou e falou de trabalho durante o ano todo. Isso porque sem dúvidas, o tema mais importante da sociologia e porque é um tema central na nossa vida, né? Ele tem uma centralidade assim absurda, porque tudo que a gente faz pensando em trabalho. E aí a gente está numa sociedade na qual o trabalho ele é o eixo central da vida das pessoas. Isso quer dizer basicamente que o trabalho é o meu compromisso mais importante, é o meu compromisso essencial com as pessoas, é o meu compromisso essencial com a própria sociedade, é o meu compromisso essencial comigo mesmo. Porque eu preciso trabalhar para eu pagar as minhas contas, eu preciso trabalhar para eu sobreviver, eu preciso trabalhar para eu conseguir comprar as coisas que eu quero comprar, eu preciso trabalhar para eu comer, eu preciso trabalhar para absolutamente tudo, para eu ter um lugar onde morar, para absolutamente tudo, né? É impossível ou quase impossível uma pessoa viver sem trabalho, né? Claro que aí a gente vai ter, por exemplo, os moradores de rua, né? Galera em situação de rua, que não vão trabalhar, né? E aí é uma outra discussão diferente e que a gente vai ter uma galera que vai dizer que eles são vagabundos e a gente vai ter uma galera que vai dizer que, sei lá, são condições sociais, enfim, não vem ao caso dos moradores de rua agora. Mas eu acho que a gente precisa pensar numa coisa quando a gente for pensar em trabalho. Como, desde pelo menos o final do século XIX até hoje, o trabalho se tornou a nossa
principal ocupação no mundo, né? Então, vocês estão aqui estudando para fazer uma faculdade com o objetivo final de se encaixarem no mercado de trabalho, né? Então, vejam só como a vida de vocês, ainda que distante, gira em torno disso, gira em torno do trabalho. O foco central de vocês, no final das contas, é o trabalho, né? E o trabalho foi mudando de acordo com o tempo, de acordo com as condições históricas, de acordo com, enfim, as revoluções, de acordo com as guerras, de acordo com os acontecimentos históricos e tudo mais. Se vocês pararem para pensar, o trabalho que o Marx, o Durkheim e o Weber estavam falando lá no século XIX não é mais o trabalho que a gente entende hoje. É um outro tipo de trabalho. Quer dizer, ainda é a venda da nossa mão de obra, da nossa força de trabalho em troca de um salário, mas de formas muito diferentes, né? Então, a divisão social do trabalho se alterou com o tempo. Então, com a segunda revolução industrial, a divisão social do trabalho já se altera, porque você tem aquelas pessoas que têm que se especializar em uma coisinha de cada vez na montagem, por exemplo, numa linha de produção, né? E aí você tem jornadas de trabalho extenuantes, você tem a formação dos sindicatos, você tem uma série de condições históricas que levam a greves, que levam a boicotes às fábricas, às indústrias e tudo mais. Ponto. No século XX, você tem um outro tipo de trabalho surgindo, né? Você tem um tipo de trabalho ainda mais especializado, você tem o crescimento dos lugares urbanos, né? Das cidades, de uma outra forma, você tem um crescimento acelerado, você tem a questão do consumo, então você vai ter no século XX o welfare state, né? O estado de bem-estar social. Você vai ter uma mudança de países que comandam o resto do globo, enquanto a Europa está caindo por conta das guerras, os Estados Unidos começa a se sobressair, a China começa a se desenvolver também. Então, tudo isso vai alterando a nossa forma de se relacionar com o trabalho. E aí, no século XX, depois da União Soviética acabar, depois do Muro de Berlim cair, a gente tem a globalização, né? E hoje a gente tem uma globalização num estado muito diferente, num nível muito diferente, num nível muito exacerbado por conta da internet, por conta das redes sociais, porque aconteceu alguma coisa na China, imediatamente, ao vivo, a gente está sabendo o que aconteceu na China aqui no Brasil, né? Que até 20 anos atrás era uma coisa impensável, era uma coisa que ninguém imaginava que poderia acontecer tão rápido. Então a gente chegou nos Jetsons, mais ou menos. A gente só não tem ainda as casas, os prédios no céu e nem os carros voadores como os dos Jetsons. Mas talvez isso não esteja tão longe mais, né? Aí eu coloquei essa charge para ilustrar, né? A globalização e o trabalho no mundo globalizado. Então você tem aí um guardinha na porta de um prédio qualquer, e você tem uma fila de pessoas tentando entrar no mundo globalizado, né? E ali a plaquinha da Festa da Globalização, entrada permitida pela entrada de serviço. Isso significa muito. Você só vai entrar no mundo globalizado se você se encaixar nesse novo capitalismo, nessa nova forma de trabalho que está se desenhando aí a partir do século XX e que continua mudando nos dias de hoje, né? Eu diria para vocês que a pandemia, por exemplo, transformou a nossa relação de trabalho de novo. Mas vamos lá que a gente vai discutir isso mais para o final. Tudo bem? Então, contexto histórico.
que a gente está falando aqui, séculos 20 e século 21. Tem alguém do século 20 aí ainda, que nasceu no século 20? A Isa eu sei que nasceu no século 20, né? A Isa Parça, mas é do século 20. Mas aí, ó, a Bia também, de 99. Eu já tenho idade para ser sua mãe. Ai, Isa, que horror! Verdade! Eu podia ser. Em 99 eu já tinha profissão. Eu já tinha terminado técnico em enfermagem. Ah, você tem idade para ser a mãe da Bia, não a minha, né? Eu entendi que era a minha. Não, da Bia. Da Bia. Ah, tá bom. Aí sim. Tudo bem. No Gabriel também, ó. Quase. Enfim, vamos lá então. Galera que estava no século XX, vocês provavelmente eram muito pequenos, eu também era muito pequeno. Eu vivi aí 10 anos só, né? Só a última década do século XX, mas ainda vi alguma coisa. Por exemplo, o bug do milênio, né? Na virada do ano de 2000 para 2001, todo mundo acreditava que ia ter um bug e as coisas iam, sei lá, mudar, os computadores iam parar, ia ser um negócio muito louco, ia transformar tudo. Mas vamos ver os acontecimentos mais importantes. Eu dei uma reciclada no contexto histórico da aula passada que a gente viu os movimentos sociais. Então é basicamente a mesma coisa, eu adicionei só algumas coisas. Então a queda do Muro de Berlim é importante, o fim da União Soviética é importante. Aí eu adicionei o desenvolvimento do neoliberalismo, que a gente já vai ver, o fim do welfare state, do estado de bem-estar social, o enfraquecimento do movimento trabalhista, disseminação do toyotismo. Aí eu quero que vocês se lembrem lá do Fordismo, que vai se desenvolver e vai evoluir para o toyotismo, a revolução digital, a expansão dos meios de comunicação, as redes sociais e aí sim as novas relações de trabalho. Então eu vou com vocês passar ali pelo século XX e a gente vai tentar discutir até a reforma trabalhista em 2017 e vamos chegar no final numa discussão sobre as relações de trabalho na pandemia, tá? E aí eu quero dizer para vocês que já conversei com a Gi e o tema de redação dela da semana que vem vai ser relacionado com a aula de hoje, tá? Então, aguardem. Vamos lá. Olha só, para começar, vamos falar um pouco de neoliberalismo. Antes de falar de neoliberalismo, eu queria relembrá-los do liberalismo, né? A gente tem dois grandes pensadores do neoliberalismo, do liberalismo, o Adam Smith e o John Locke. Lembrem-se disso. No liberalismo desses caras, que é um liberalismo mais tradicional, o que acontecia? O Estado ele servia como regulador, tá? O Estado ele regula a economia. Então, o Estado ele não é completamente ausente, né, da economia, mas ele está ali regulando. É a mão invisível do Estado, que é o nome do livro do Adam Smith, tá? Então ele está ali regulando a economia por fora para que o Estado possa se desenvolver e as empresas privadas também possam se desenvolver. O neoliberalismo ele vai estar baseado no liberalismo, portanto, liberdade, igualdade, fraternidade, tá? Lembrando da Revolução Francesa, que também era um movimento liberal. As liberdades individuais, portanto, a liberdade vem acima de tudo, você tem que ter liberdade no mundo. E aqui, essa galera, os próprios... E aí a gente tem ali no século XIX, século XX, uma galera que é filósofo e economista, né? Que é essa tradição que vem do Marx e do Weber, que transformam aí em filósofos, sociólogos / economistas. Por isso que a economia é considerada uma ciência humana também, né? Ela está nas ciências humanas. Enfim, e aí a gente vai ter esse cara aí, o Friedrich Hayek, que nasceu lá em 1899, morreu em 92, eu tinha 1 aninho de idade, um baby Diego, ali vivendo neste mundão de Deus, ou da deusa, como vocês preferirem. Mas vamos lá. O neoliberalismo ele vai pregar o quê? O Estado deve ser mínimo.
Isto é, ele não deve se envolver na economia, mas deve cuidar apenas da segurança da população. Olha só, a função do Estado é garantir a segurança da população. Temos aqui algo mais ou menos baseado no Hobbes. A gente consegue ver uns traços do Hobbes aqui, pensando nisso de segurança, né? E a gente consegue ver esses traços do Locke também, aqui bem fortes, né? Então, do Estado ser mínimo. Aqui, no neoliberalismo, o Estado não vai nem regular as coisas. O Estado ele tem que aparecer ali como uma coisa bem mínima mesmo. Por isso, o Estado mínimo. Gente, está atrapalhando o barulho da obra aqui do lado? Não? Então tá bom. Então, olha só. O Hayek ele vai desenvolver o seguinte pensamento. Controle do Estado significa necessariamente totalitarismo e opressão. Fala aí, Yamamotinho. Professor, eu preciso tirar essa dúvida porque eu acho que eu absorvi um conceito errado na aula de história e é perigoso. Para mim, o liberalismo, que era tipo o clássico, né? Que era tipo a ausência total do Estado, sabe? Tanto que tipo deu problema lá na bolsa e tal. E, claro, com esse problema na bolsa, teve um negócio lá de intervenção estatal, aí teve o keynesianismo e tal. Eu pensei que tipo o neoliberalismo tem sim essa intervenção mínima, mas tem uma pequena intervenção do Estado. Então, tipo, eu não sei se eu acho que eu absorvi errado, né? Alguma coisa aí. Porque, Não, tipo, as diferenças entre o liberalismo e o neoliberalismo, elas são assim mesmo. Elas são bem difíceis da gente pegar. Porque você vai ter alguns autores que vão trabalhar aquele período como um período liberal, e daí o liberalismo como a ausência total do Estado na economia, sim. Não está errado pensar nisso. Então você tem uma distinção de autores aí, que vão pensar o liberalismo como ausência total ou como a mão invisível, né? Ela tem que ser invisível, mas ela tem que estar ali por trás, porque deu o crash da Bolsa de Nova York em 1929. O que o governo norte-americano fez? Ele injetou dinheiro, não foi isso que foi feito? O governo quebrou? O Estado quebrou? Não, quem quebrou foram as empresas, né? Foram as empresas privadas, então você teve uma injeção ali. Então, quer dizer, o Estado não estava tão ausente assim. Ele estava servindo ali para salvar a economia, né? Por isso, a mão invisível. Aqui, o Hayek, quando ele está pensando nesse neoliberalismo a partir do século XX, e que os Estados Unidos vão absorver essa teoria de forma, não só os Estados Unidos, tá? Mas também o Reino Unido, com a Margaret Thatcher aí como uma figura importante, é de que o Estado ele tem que ser mínimo em várias instâncias, não só na economia. Porque, justamente, para o Hayek, o controle do Estado ele nada mais é do que o totalitarismo e a opressão. O Estado inteiro. Então, veja só, para ele, e aqui ele é um democrata, olha que interessante. Por ele ser um democrata, ele vai virar e vai dizer o seguinte: olha, se você quiser o Estado cuidando das coisas, a gente tem um problema. Porque é o Estado que vai definir aquilo que é bom para a gente, portanto, aquilo que nos liberta, aquilo que vai garantir a nossa liberdade. Portanto, não tem participação popular. A liberdade não existe. Quem determina a liberdade é o Estado. Entendeu? Pensa no Mussolini. Quando Mussolini diz, eu sou o Estado, ou o Estado é tudo, né? Não me lembro agora qual das duas. É o totalitarismo, é a ideia de totalitarismo. Então, o Estado como totalitário. Mesma coisa com o nazifascismo,
né, com o nazismo, o Hitler. O Estado é absolutamente todas as coisas. Então, para o Hayek, o controle do Estado vai ser o problema que vai levar a essa opressão, porque a gente não vai ter liberdade. A ditadura, por exemplo. Então, tipo, eu posso falar que esse neoliberalismo não é a ausência total do Estado na economia, né? Tem que ter uma pequena, né, Tem que ter intervenção. uma pequena reguladora, né? Porque o neoliberalismo ele vai pensar, olha o que aconteceu com a ausência do Estado nos Estados Unidos, quando deu a crise de 29, né? Então o Estado ele precisa estar ali por fora regulando alguma coisa, mas ele tem que garantir o quê? O consumo. Ele precisa garantir que as pessoas consumam. A economia vai girar de acordo com o consumo das pessoas. O capital ele se desenvolve a partir do consumo, porque o consumo gera o quê? Lucro para as empresas, certo? Então, no sentido de o Estado vai estar ali permitindo políticas públicas para que as pessoas possam consumir. Pensa no estado de bem-estar social. Pensa, melhor ainda, no governo Lula. Certo? Para mim, pode ter alguém que discorde de mim sem problema nenhum. Para mim, o governo Lula foi um governo neoliberal. Porque justamente ele promoveu o estado de bem-estar social. Então, uma ascensão mínima das classes C e D, elas sobem um pouquinho, elas conseguem ter acesso a algumas coisas que elas não tinham, e aí você mantém um estado de bem-estar social. Então, quer dizer, lá da eleição do Lula, em 2008, até mais ou menos, desculpa, 2002, até mais ou menos 2010, 2011, 2012, o brasileiro estava consumindo como nunca. O Brasil crescia economicamente, né? Exponencialmente. Então, justamente o que ele fez? Ele transformou as bases sociais? Não, ele não transformou as bases sociais. Ele fez uma série de políticas públicas que permitiram que essas pessoas conseguissem ascender um pouco de classe. Então, o Estado está ali. Só que o Lula, veja bem, neoliberal neste sentido, de promover o estado de bem-estar social, porque o Lula acreditava no Estado. Então, o Estado estava ali. Ele estava presente na economia o tempo inteiro, tá? Deu para entender, mais ou menos? Ou eu confundi mais? Não, deu. Era mais, tipo, é que eu pensei que era um conceito fechado, mas dependendo tem múltiplas, né, interpretações, mas eu posso generalizar desse jeito que eu tava pensando, né? Não tem Pode, problema, né? pode, Ah, não tem tá. problema. Beleza. Veja, pessoal, estamos em ciências humanas. Nada é exato. Tudo bem? Beleza, valeu, professor. Imagina. Então vamos lá, ó. Isso. Então, o Hayek ele vai comparar o controle do Estado, né, um governo em que o Estado esteja muito presente, com o socialismo soviético e o nazifascismo. Vejam só, eu estou tentando trazer tudo para a nossa realidade brasileira, tá? Porque eu acho que isso vai ser mais útil para vocês. Uma crítica ferrenha do PSDB ao PT. E que tem a ver com isso. Alguém consegue me dar? Pensando que o PSDB é o Partido da Social Democracia Brasileira, certo? Então, uma social-democracia pensando aí, de fato, num estado de bem-estar social, mas também num estado mínimo. Privatização, certo? O lema do PSDB é a privatização. Não estou dando juízo de valor aqui, tá? Estou só analisando friamente a situação. Nós temos aqui a privatização. Então, por exemplo, quando o Dória se tornou prefeito,
veio a ideia da privatização do Ibirapuera, né? Quando se privatiza alguma coisa, você está economizando dinheiro do Estado e você está passando isso para empresas privadas, né? Você está dando incentivo ao privado, às empresas privadas. Agora, durante o Dória como governador do estado de São Paulo, dentro da educação, isso é uma coisa que já acontecia com o Alckmin, existe um modelo de escola chamado PEI, Programa de Ensino Integral. São algumas escolas do estado que elas são integrais. Então, elas têm mais tempo, elas têm atividades diferentes, elas têm mais ou menos baseado no modelo estadunidense de escola, tá? Só que essas escolas só funcionam com parceria público-privada. Então, os diretores dessas escolas, eles têm que correr atrás de parcerias de empresas privadas para que eles consigam trabalhar naquelas escolas. Porque não é porque virou uma PEI que o Estado vai mandar mais dinheiro. Você precisa se virar para conseguir esse dinheiro. Essa é a questão. Então, beleza. Vejam, o Estado deu a condição e se afastou. Se vira. Beleza? Ficou claro isso? Esse movimento do Estado? Justamente. Para o PSDB, o PT fazia o oposto. Ele exclui a parceria privada e ele traz o Estado, que é a grande treta das universidades federais, por exemplo, com a galera do PSDB, do PMDB, dessa porrada de partidos todos. A Universidade Federal, ela não tem a assessoria da empresa privada, ela tem o Estado ali presente. E aí você tem, teoricamente, o desenvolvimento de ideologias esquerdistas, marxistas e por aí vai. Deu para entender o que o Hayek está querendo dizer? Repito, não estou dando juízo de valor. Estou analisando a crítica do PSDB ao PT. Tudo bem? Eu poderia analisar ao contrário também, a crítica do PT ao PSDB, que a privatização ela não é boa, por uma série de fatores. Certo? Seguimos. Vamos lá. A gente tem aqui a reforma trabalhista. Por que eu trouxe isso? Precarização do trabalho. Quando a gente chega, principalmente no final do século XX, a gente vai ter uma movimentação de precarizar o trabalho. Então, a reforma trabalhista que a gente tem hoje no Brasil, né, que foi feita lá em 2017, ainda no governo Temer, ela já é uma reforma que vem sendo feita em outros países no mundo, beleza? E aí eu trouxe para vocês aqui uma comparação entre a lei antiga, a regra antiga, e a regra atual, de alguns pontos da reforma trabalhista. E aí eu quero mostrar para vocês esse distanciamento do Estado, tá? Olha só, em relação à jornada, a regra atual e a nova regra, que não é mais atual, é a regra antiga, tá? A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia, de acordo com a reforma trabalhista. Jornada diária poderá ser de 12 horas, com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Ponto. Remuneração. Regra antiga. A remuneração por produtividade não pode ser inferior à diária correspondente ao piso da categoria ou salário mínimo. Ou seja, a pessoa tem que ganhar o piso da categoria ou o salário mínimo. Comissões, gratificações, percentagens, gorjetas e prêmios integram os salários.
fica lá no salário. Nova regra. O pagamento do piso ou salário mínimo não será obrigatório na remuneração por produção. Além disso, trabalhadores e empresas poderão negociar todas as formas de remuneração que não precisam fazer parte do salário. Flexibilização, certo? Existe uma flexibilização. Então, o Estado, ele deixa de garantir o salário mínimo. Olha isso, que loucura. Ele deixa de garantir o salário mínimo, ele deixa de garantir o piso salarial por uma flexibilização nos casos de trabalhos por produtividade. Então, você ganha o que você produz. E aí, de gratificação e tudo mais, é um acordo entre o empregador e o empregado. Demissão. Regra antiga. Quando o trabalhador pede demissão ou é demitido por justa causa, ele não tem direito à multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Sim, Bia, de sócio? Nem a retirada do fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias de antecedência ou pagar o salário referente ao mês sem que o funcionário precise trabalhar. Nova regra. O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum acordo com pagamento de metade de aviso prévio e metade de multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O empregado poderá ainda movimentar até 80% do valor depositado pela empresa na conta do FGTS, mas não terá direito ao seguro-desemprego. Ou seja, essa nova lei trabalhista, ela é justamente esse afastamento do Estado, essa tentativa de diminuir o Estado, diminuir a presença do Estado no âmbito do trabalho, né? E aumentar a flexibilização da relação empregador e empregado. Tudo bem? Comentários. Eu gostaria de ouvir vocês quanto a isto. Seguro-desemprego vai mudar de novo, né? Já tem um projeto tramitando no Congresso, então isso daí já vai ficar velho. Como Não vi. todas as... Fala para mim, Isa, como que é esse novo projeto? Eu não sei, eu não li, eu só passei o olho assim, mas eles querem extinguir o seguro-desemprego, aí os projetos sociais, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, tem mais duas coisas que eu não lembro, e eles vão criar uma renda, um tipo de uma renda única para uma parcela da população, como o Bolsa Família faz. Mas daí a justificativa deles é que eles vão usar esse dinheiro de tudo para fazer isso. Então verdade, a renda vai ter que ser maior do que o Bolsa Família, que é uma miséria. Pois é, mas e aí? Eu não entro na faixa do Bolsa Família, mas eu tenho direito quer dizer, tinha direito ao seguro-desemprego. Então agora nem esses 80% você não vai poder mexer. Então, assim, você vai cair, né? Porque você é demitida. Sim. Você não consegue outro emprego. Você não tem direito ao seguro-desemprego, então você vai entrar na faixa do Bolsa da renda mínima, por assim dizer. Né? E aí eles vão ter que... que burrice! É muito burro isso. Porque eles vão gastar mais, na real, né? Se você parar para pensar a longo prazo, eles vão gastar mais. Mas a gente sabe bem que eles não vão fazer isso. Exatamente. Vai existir o projeto, vai existir a possibilidade, a assistência social vai viver brigando para ter acesso a isso e uma parcela mínima da população vai ter acesso. Exatamente. É o que acontece com essas situações. Se você envolve um monte de coisa que nada a ver para fazer uma única coisa que só dá merda. É bem por aí. Mais alguém gostaria de discorrer sobre?
Agora, falando especificamente do trabalho, e aí Aham. na questão da CLT, eu acho que algumas coisas que foram mudadas precisava ter sido mais refletidas, mas precisava de uma mudança. Não a mudança que se deu, Sim. né? Mas, por exemplo, essa questão das jornadas, precisava ter uma maior reflexão e sim precisava mudar, mas não com essa mudança. Eu acho que precisava de algumas questões quando você pensa, por exemplo, nos médicos, nos enfermeiros, nos professores, que eles podem trabalhar manhã, tarde e noite. Entende? A profissão que avança, que não tem um horário fixo, que pode avançar 3, 4 períodos. Eu acho que isso daí nem se cogitou. Né? Fica aí Não. vagando, fica vago isso. Existem algumas categorias, e que geralmente são essas categorias essenciais, que é de professor e de médico, enfermeiro, profissional da saúde, enfim, que é isso que a Isa falou, né? Você atravessa vários períodos. Porque você precisa de vários empregos, na real. Você está fazendo a mesma coisa em todos os empregos, mas você precisa de vários. Então, por exemplo, eu vou me usar de exemplo mesmo. Eu estou aqui dando aula para vocês, eu vou acabar de dar aula para vocês, eu vou para a escola. Estamos na pandemia, então eu vou sair da escola às 5 horas. Caso não estivéssemos na pandemia, eu ia sair da escola às 11. Entende? Então, eu ia atravessar esse período, né? Então, você tem essa precarização, justamente o que o David colocou aí, a uberização do trabalho. O Uber não tem horário. Ele vai trabalhar e assim, vem uma ideia de liberdade, né? Vem uma ideia de liberdade de eu estou fazendo o meu horário, de eu trabalho na hora que eu quero, de que eu sou o meu próprio patrão, de que isso, de aquilo outro. Mas não. Vai trabalhar a hora que você quer, se não ter uma rotina de sair de casa para trabalhar todo dia, o que vai acontecer? Você vai pagar as contas no final do mês. Se você vai ter dinheiro de colocar gasolina no carro. Eu digo que essa coisa da gente ser o próprio patrão, a gente é o próprio otário. Exato. E assim, eu não quero desestimular ninguém a seguir uma carreira profissional, mas a medicina hoje, né? Médico que fica rico desde sempre foi corrupto, gente. Desculpa a minha sinceridade. Porque um médico que diz que sai de um plantão 3 horas da manhã é que ele não cumpriu o plantão todo. Então, assim, vocês vão ver e vão escutar situações assim. Não existe um horário de plantão que eu faço da meia-noite às 3 da manhã. Não existe. Plantão noturno, 12 horas. De X hora a X hora. E esse médico tem que estar presente. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Hoje, a maioria do serviço, exceto o serviço público, é por prestação de serviço. Então, você tem que ser pessoa jurídica. E você que se ferre para pagar os impostos, que é quase 1/3 do ganho mensal, para você gastar todo o dinheiro com contabilidade, quer dizer, manter a empresa e trabalhar que nem uma mula. E isso vai acontecer, já aconteceu em muitas profissões, isso está acontecendo com a medicina, e logo vai começar a acontecer com a educação, porque, assim, é esse estado mínimo que não tem bom senso. Eu não sou contra o neoliberalismo, mas eu sou contra a ausência de bom senso que os governantes têm ao implantar esse estado mínimo. Eu não sou a favor... Como isso é implantado? Porque... Sim. Eu acho que tem 2 movimentos aí. O que o Estado, para mim, faz? E vem fazendo desde sempre. Ele começa a precarizar esse serviço. Saúde, educação, tudo isso de serviço que o Estado oferece, ele começa a fazer uma precarização. Como foi as rodovias do Estado de São Paulo? Uhum. Fizeram asfalto, abandonaram e virou um lixo. Uhum. Aí que eles não vamos privatizar, porque aí a empresa cuida. Só que assim, a empresa cuida tirando o nosso dinheiro e a gente pagando 2 vezes, imposto e pedágio. Isso, exatamente. O plano de saúde,
É isso, né? O plano de saúde você está pagando de 2 a 3 vezes, né, para ter saúde, porque você está pagando o imposto do SUS, você está pagando o plano de saúde, então você está pagando a mesma coisa várias vezes. A educação privada é a mesma coisa. Você está pagando o imposto da educação, você está pagando a mensalidade da educação. Ou seja, você está pagando isso várias vezes para você ter um serviço que você deveria ter por direito, né? Ele deveria ser público e de acesso universal. E aí eu estou usando aqui o próprio liberalismo para dizer isso lá na Declaração dos Direitos Humanos, né? A gente tem isso não é coisa de comunista, isso é coisa de gente humana, né? Então, você tem sim o direito a essas coisas, né? Então, o que a Isa falou é muito importante. Essa precarização, que não é uma precarização apenas do trabalho, é uma precarização do Estado, né? Como um todo. Então, o metrô é um exemplo disso. A educação, ela e a saúde, eu acho que elas são mais perigosas de se fazer isso, porque você está lidando com gente o tempo todo diretamente, né? Então você está lá precarizando a escola, você não tem recurso, a escola não é pintada, a escola não é reformada, a escola, enfim, uma série de coisas. Aí vem um currículo novo, tanto para o Fundo 2 quanto para o ensino médio, eles vêm, o professor ele tem que correr atrás desse currículo loucamente, ele tem que se atualizar, e aí nesse currículo você tem o uso de internet, você tem o uso disso, daquilo e daquilo outro, que a escola pública não tem, né? A minha escola, ano passado, ela foi protótipo do currículo novo, do Fundo 2. Então foram adicionadas aí algumas disciplinas esse ano, né? Para o currículo do Fundo 2 e do ensino médio, que são projeto de vida, tecnologia e eletiva, certo? A gente tem essas 3 disciplinas novas. A gente foi piloto do projeto de vida o ano passado. Quem estava conduzindo as formações era o Instituto Ayrton Senna. Então a gente recebeu uma série de materiais, eu fui o ano passado em várias formações disso, foram formações excelentes, foram formações muito boas, só que quando você chegava na escola para aplicar aquilo com o professor e o professor aplicar aquilo para o aluno, era inviável, porque você pensa numa educação para o século XXI, numa escola do século XIX. Não existem condições de se fazer aquilo acontecer, né? Isso é um exemplo de precarização. Fê, fala aí. Oi, professor. Eu acho que, tipo, muito se fala de, por exemplo, culpar muito o liberalismo das privatizações e meio que não olhar o viés social, né? Como se os liberais só tivessem interessados no lucro. Só que eu acho que o maior problema não é nem a privatização, mas sim da forma como ela é feita aqui no Brasil, né? Porque meio que quando a gente passou, principalmente nas décadas passadas, pelo processo de privatização, a gente meio que só tirou meio que a propriedade do Estado e passou para um empresário como se fosse meio que um monopólio, né? Porque uma das principais características do liberalismo é a livre concorrência, e não é o que a gente vê aqui no Brasil. Então, por exemplo, o exemplo clássico, né, na real, os celulares. Quantas opções de celulares a gente tem? Os preços estão sempre abaixando e a qualidade, tipo, não cai. A gente pega o iPhone, a Xiaomi agora no mercado. Agora, se a gente vai para os serviços sociais, por exemplo, a educação, né, que muito se discute da privatização, do voucher e tal, só que a gente não tem essa concorrência, então meio que não é nem culpa da própria privatização, é culpa da fiscalização que não permite a concorrência, porque tem aqueles esquemas de licitação, né, meio que já combinado e tal. Então acho que é meio inocente a gente pensar que é tipo tudo culpa dos liberais, sabe? Sim, com certeza. É isso justamente como ela é feita, né?
Como que você privatiza alguma coisa sem dar condições para as pessoas consumirem aquilo que foi privatizado? Eu acho que a grande questão é essa no Brasil. Como você privatiza alguma coisa com uma população que não tem condições de consumir aquilo que foi privatizado? Veja, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas o capitalista brasileiro ele é muito burro, na real. Porque eu prefiro a exclusão social, eu prefiro a miséria e eu prefiro a fome, do que as classes sociais crescerem e consumirem e, portanto, gerarem mais lucro, né? Eu prefiro a morte do que a vida. É bem isso. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em privatizar, né? Eu vou privatizar a educação. Ótimo. Aí eu vou dizer para vocês, 90%. Não, eu ainda estou sendo otimista. 99% dos meus alunos na escola que eu trabalho não teriam condições de estudar. Não teriam. A própria PEI, né, que se ventilou a gente virar, porque a gente é uma escola de periferia, e a gente ia virar uma PEI que ia atender ensino fundamental 2 e ensino médio, não passou, porque a galera do ensino médio tem que trabalhar. Ou seja, e o plano de governo, do governo do Dória, é que até 2022 a gente tenha pelo menos 70% das escolas do estado neste modelo, que não é um modelo ruim, ele é um modelo muito bom, inclusive, é muito bom mesmo. Só que essa galera que precisa trampar, faz como? Que precisa do noturno, faz como? Você aumenta a minha carga horária de trabalho? Então, de 8 eu vou para 12 horas e meu salário vai de 8 para 12 horas também? Ou ele vai ficar de 8 horas? Entende? Tem uma série de coisas que a gente precisa pensar nesses momentos que eu acho que levam a essas precarizações. Uma outra coisa que eu acho importante da gente pensar é quais são as consequências dessa precarização no trabalhador, né? Ansiedade, depressão, suicídio, transtorno alimentar, transtorno psíquico, tudo isso sendo causado o tempo todo. Alguém, eu acho que foi a Lari que me perguntou no começo da aula, antes da gente começar, se eu estava curtindo morar sozinho, né? E aí eu falei que sim, eu estou curtindo morar sozinho. E aí agora falando com vocês, sim, eu estou curtindo morar sozinho, mas se eu for parar para pensar, minha jornada de trabalho, de fato, ela dobrou, né? Porque eu tenho que trabalhar, beleza, meu trabalho formal, mas eu tenho que trabalhar em casa também, que é uma coisa que a minha mãe fazia, porque ela estava aposentada, porque ela está aposentada, então ela podia fazer para mim. Então, quer dizer, eu tenho uma dupla jornada de trabalho também, né? Eu tenho que cuidar da minha casa também, eu tenho que ir ao mercado, tenho que cozinhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Enfim, uma série de coisas. E isso vai desgastando. Eu tô assim, podre essa semana, vocês não têm noção de como eu tô podre. Ontem me deu uma dor de cabeça que eu falei, pronto, eu tô com corona, velho. Porque é emocional o bagulho, né? E a gente vai somatizando isso tudo no nosso próprio corpo. Então, ainda que eu esteja numa situação privilegiada no meio disso tudo, porque eu sou funcionário público, ainda assim o meu trabalho também está sendo precarizado, né? Eu ainda passo também por um processo de precarização do trabalho. Enfim, vamos seguir, senão a gente não acaba. No século XX surgiu o toyotismo lá no Japão, né? A Toyota, empresa aí de carros, muito famosa. Então eu trouxe para vocês esse mapa mental aqui para a gente relembrar o Fordismo e o Taylorismo e para a gente ver o que é o toyotismo e qual a diferença dos dois. Então o Fordismo do Henry Ford, lá nos Estados Unidos, ele apareceu como um sistema de produção que pensava o consumo e a produção em massa, certo?
trabalhadores especializados, então a gente tinha aquela especialização dos trabalhadores, que cada um na linha de montagem tinha uma função específica, e, portanto, ou era apertar o parafuso, ou era controlar uma máquina, ou era desmontar alguma coisa, ou era montar uma parte do carro, ou qualquer outra coisa do tipo. A verticalização da produção, né? Então, aquela ideia da linha de montagem vertical. Os complexos industriais, então aí as cidades industriais, as vilas industriais, né? São Bernardo, por exemplo, para trazer para a nossa realidade, começou como uma vila industrial. Concentração da atividade industrial no mundo, ou seja, você tinha aquele momento de que todo o trabalho ele era concentrado nas indústrias, de que toda a economia ela girava em torno dessas indústrias aí. O Taylorismo, por outro lado, muito parecido também, tinha como premissa a divisão do trabalho, então cada um fazendo alguma coisa de forma bastante dividida. Uma metodologia científica para que você pudesse maximizar a produtividade, certo? Então, você tinha que ter, de alguma forma, ali uma maximização da produtividade, você tinha que produzir mais e com qualidade. Supervisão de trabalho, então aparece a figura daquele cara que vai supervisionar tudo que você está fazendo, que vai supervisionar o vigiar e punir do Foucault, né? Que você vai supervisionar se a pessoa está fazendo seu trabalho certinho, se a pessoa está deixando alguma coisa a desejar, e por aí vai. E o bem-estar do trabalhador, ou seja, diminuição da jornada de trabalho, mas isso leva a uma maximização da produção, né, da produtividade, mais descanso, um salário um pouquinho melhor para você poder ter lazer, para você poder consumir as coisas que você quer consumir, tá? Então, aí o Fordismo e o Taylorismo como muito importantes no século XIX para o século XX. O toyotismo, ele vai aparecer bem japonês, né, David? Ele vai aparecer com aquela disciplina japonesa muito louca e invejável em muitos momentos, com a ideia do just in time, ou seja, bem a tempo, né? O just in time, ele é a regulação entre o fornecimento da matéria-prima, a produção e a venda. Ou seja, tudo na hora certa. Tudo acontece com um tempo muito bem cronometrado, muito bem disciplinado, para que você possa ter a produção, não mais em massa, mas uma produção que você vai ter exatamente aquilo que você vai vender, né? Você prevê aquilo que você vai vender, você prevê por meio de pesquisas de mercado. Então, você tem aí a avaliação de satisfação do consumidor, você tem pesquisa de demanda, o que o consumidor espera, o que o consumidor quer. Então, aí, por exemplo, a Toyota e os seus carros, eles vão ter ali a pesquisa de satisfação do consumidor e vai perguntar para você, querido consumidor, o que você espera da próxima edição do seu carro? Você espera um banco mais confortável? Você espera uma direção mais leve? Você espera um motor menos barulhento? Você espera um painel mais colorido, mais iluminado, mais bonito? O que é que você espera? E a partir daí, comprar matéria-prima, produzir e vender. Comprar matéria-prima, produzir e vender. Vai aparecer uma coisa de sistema de qualidade durante a produção. Então, cada etapa da produção vai ter um sistema de qualidade. Se não passar por aquele sistema de qualidade, não passa, não vai ser vendido, não vai para venda. Você vai ter os trabalhadores mais qualificados. Então, você vai ter aí uma especialização maior ainda. Daí aqui, a gente pode dizer que é quando a universidade começa a se popularizar, né? Então, o estudo universitário começa a se popularizar. Você não pode mais ter só o ensino médio.
O ensino técnico também não é mais tão bem aceito. Você vai ter salários mais baixos se você não tiver o ensino universitário, se você não tiver o ensino superior. Automação, então no século XX você já tem uma tecnologia muito melhor desenvolvida, então você já tem a ideia dos robôs, dos autômatos trabalhando ali o tempo todo, então você precisa de pessoas que vão produzir esses autômatos, que vão controlar esses autômatos, que vão programar esses autômatos, então você já tem uma série de especializações, de qualificações aparecendo ali. Terceirização, isso é um ponto também da reforma trabalhista, né? Você terceirizar os serviços, ou seja, a terceirização ela tem um contrato de serviço muito mais flexível, né? Então, você tem contratos de tempos em tempos, né? Para ilustrar para vocês, mais uma vez aí vou usar a educação e o Estado como exemplo. No Estado, olha que loucura, gente. Quando eu falo isso para as pessoas ficam embasbacadas. Os professores têm 4 categorias dentro do Estado. Você tem o professor categoria S, o professor categoria O, o professor categoria F e o professor categoria A. Vou falar para vocês quais são as diferenças. O professor categoria A é o professor concursado. É aquele cara que passou no concurso e tomou posse de um cargo. Eu sou categoria A. Você tem o categoria F, que era um professor que não tinha estabilidade até 1994, se eu não me engano, quando o Mário Covas baixou uma lei e estabilizou esses professores. E aí eles se tornaram categoria F. Ele estabilizou e aí eles têm todos os direitos que o categoria A tem, mas sem ter feito concurso. Você tem o categoria O, que é o terceirizado. É o professor que tem um contrato de vigência de 2 anos, ele não faz o concurso, ele precisa comprovar a licenciatura dele, ele vai até a diretoria de ensino regional, numa atribuição que é um bagulho, atribuição de aula que é um bagulho desumano, assim, eles pegam umas escolas grandes e aí eles botam todo mundo nas escolas, todos esses professores nessa escola grande, e aí cada sala de aula é de uma disciplina. E aí eles vão chamando de acordo com a classificação do professor por pontuação. Então, quanto mais tempo de estado eu tenho, mais pontuação eu tenho. E aí você vai escolhendo as aulas. Ou seja, eu sou categoria O, por exemplo. Já fui categoria O, inclusive. Eu cheguei lá, eu tenho uma pontuação boa. Me chamam, eu sou o segundo ou terceiro a escolher. Eu fico com as melhores escolas. Então, eu fico com as escolas mais perto do metrô, eu fico com as escolas que têm menos dificuldade, eu fico com as melhores escolas. Eu vou lá, escolho e vou para a escola. Acabou o ano, eu saio dessa escola e no ano seguinte eu repito esse mesmo processo. Eu vou para outra escola, não necessariamente eu vou voltar para a escola que eu estava. Ou seja, o meu trabalho com os alunos aquele ano, ele vai ser interrompido. E vai entrar uma outra pessoa com outro perfil, enfim, completamente interrompido. E tem o pior de todos, que é a categoria S, ou V, eles chamam dos dois, que é o professor eventual. Ele não tem aula atribuída, portanto, ele não tem um salário fixo no final do mês. Ele fica à disposição de alguma escola. Quando algum professor falta, eu vou lá e coloco o cidadão para dar aula de qualquer matéria ali naquela sala de aula, tá? Então, terceirização do trabalho. Você tem o efetivo, você tem o estável e você tem os terceirizados. Eu acho que o Estado é um bom exemplo disso, desse processo de terceirização. Deu para entender como que funciona? Acabou os 2 anos do contrato do categoria O, bal. Você vai ter que abrir um novo contrato. Tchau. Você não tem seguro-desemprego, você não tem nada disso. Você não pode ficar mais de 2 anos, porque senão você estabelece vínculo trabalhista. E aí o Estado tem que te pagar todos esses direitos trabalhistas. Olha que loucura.
E último ponto, dispersão da atividade industrial no mundo. O que vai acontecer? Você vai ter aí os países de primeiro mundo, por assim dizer, eles deixam de ter indústrias instaladas neles. Eles começam a instalar suas indústrias em países periféricos, né? Então, você vai ter indústrias norte-americanas produzindo no México. Você vai ter indústrias norte-americanas produzindo no Brasil. Por que isso? Porque a mão de obra é mais barata. Então, você pode pagar menos do que você pagaria para esse trabalhador de um país desenvolvido, você paga menos para o trabalhador do país subdesenvolvido. Tudo bem? Deu para entender, então, mais ou menos o que é o toyotismo? Ele vem com essa levada, com essa nova pegada no mundo do século XX, trazendo essa série de coisas novas. E aí eu coloquei aqui para a gente diferenciar, aí está na apostila de vocês, e vocês viram que eu nem mudei o título ali em cima, disfarça, que é a linha de produção fordista, taylorista, e a linha de produção toyotista. Vocês percebem a diferença? Tá todo mundo trabalhando junto ali e tá todo mundo vendo o que o outro está fazendo, né? Então você tem essa troca, porque você tem pessoas qualificadas ali trabalhando o tempo todo. E esse olhinho no meio, que é o supervisor. Então, o supervisor, ele está supervisionando absolutamente todas as coisas que estão acontecendo ali. E ele tem a figura de um orientador, né? Então, dentro de uma empresa, dentro dessa linha de produção, você não vai ter só a galera que está produzindo. Você vai ter outras pessoas com cargos mais altos que vão supervisionar e orientar o que está sendo feito ali. Certo? Tudo bem? Então, beleza. E aí, gente, aparece aí uma coisa chamada OIT, Organização Internacional do Trabalho. A OIT, ela aparece com o objetivo de garantir o trabalho decente em âmbito mundial. Ou seja, ela quer garantir que as pessoas tenham dignidade trabalhando, seja lá no que for, no mundo inteiro. Certo? E aí, vou ler para vocês, que acho que fica mais fácil. Uma das funções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é a elaboração, adoção, aplicação e promoção das normas internacionais do trabalho, sob a forma de convenções, protocolos, recomendações, resoluções e declarações. Todos estes instrumentos são discutidos e adotados pela Conferência Internacional do Trabalho, CIT, órgão máximo de decisão da OIT, que se reúne uma vez por ano. Vejam só, a OIT é um âmbito, uma organização de cunho representativo e normativo. Isso quer dizer basicamente o seguinte: não é lei, ela orienta, ela recomenda, ela resolve, ela declara, mas fica a cargo de cada país atender ou não. Ou seja, a OIT ela aparece mais ou menos como a ONU, né? Ela é a ONU do trabalho. Então, Organização das Nações Unidas. Você tem que promover a paz. Mas, se o Trump quiser jogar uma bomba no Putin, não é a ONU que vai impedir ele. Mas ele vai lá e joga a bomba no Putin, se ele quiser. Né? E aí ele começa uma guerra. Enfim, a OIT tem basicamente essa função, né? De normativizar e de tentar manter um nível de dignidade ali para as pessoas no mundo todo em relação ao trabalho, certo? Tudo bem? Na apostila de vocês tem uma série de pontos que eu acho interessante vocês lerem com cuidado depois em relação ao OIT.
é bem grande, assim, tem bastante coisa para vocês verem. O que a OIT pretende ali, né? Quais são as pretensões dessa Organização Internacional do Trabalho, de garantir essa dignidade aí para vocês. E aí, a gente tem aqui também a Agenda Nacional de Trabalho, que é um livrinho feito em 2006, se eu não me engano, pensando aí nas prioridades do Brasil, em relação ao Brasil, no âmbito do trabalho. Então, eu coloquei aí um trecho do sumário para vocês só, das prioridades, para vocês terem uma noção. Então, prioridade 1, gerar mais e melhores empregos com igualdade de oportunidades e de tratamento. Quando você está pensando em gerar mais e melhores empregos com igualdade de oportunidade e de tratamento, você está pensando em duas coisas aqui. Vê se vocês conseguem pensar junto comigo. Quando ele está falando aqui em oportunidade, ele está pensando numa questão de classe, né? Então ele está pensando que todas as pessoas, independentemente da classe social, devem ter as mesmas oportunidades. E de tratamento, ele está pensando numa questão de raça e gênero. Então, que todas as pessoas, raça, gênero, nacionalidade, enfim, todas as pessoas, independentemente da raça, do gênero, da nacionalidade, devem ter as mesmas formas de tratamento, né? Então, não importa se eu sou preto, travesti e, sei lá, haitiano. Não importa se eu seja tudo isso. Eu tenho que ter as mesmas formas de tratamento, independentemente de qualquer coisa. Certo? Prioridade 2, erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil, em especial em suas piores formas. Daí a gente pode remeter a uns anos atrás o caso da Zara, que usava de trabalho escravo com bolivianos para produzir as roupas de forma, assim, muito barata, por centavos, e cobrar o que eles cobram nas roupas, né? Um exemplo. Prioridade 3, fortalecer os atores tripartites e o diálogo social como um instrumento de governabilidade democrática. Ou seja, você fortalecer todo mundo que está ali no âmbito do trabalho, o diálogo social em relação às formas de trabalho e fazer disso um instrumento de governabilidade democrática. Então, 2006, a gente está pensando aqui de novo no governo Lula, e de novo eu volto a dizer que o governo Lula foi um governo de bem-estar social. Foi um governo neoliberal nesse sentido, justamente por causa dessas prerrogativas, né? Você não está mudando a estrutura de trabalho, você não está mudando o capital, você está mudando basicamente a dignidade. Você está trazendo dignidade humana para essas pessoas. Então, geração de empregos, o tratamento igual, a igualdade de oportunidade e por aí vai. Tudo bem? Essa prioridade 1 ainda não chegou no Brasil. Pois é, não chegou ainda, né? De gerar mais e melhores empregos com igualdade. Não chegou mesmo. Estamos nessa luta, né? E aí eu quero que vocês percebam que isso envolve uma série de coisas. Isso envolve interesses políticos e econômicos. Isso envolve você investir na educação para que essas oportunidades sejam realmente iguais, né? E aí a gente chega, por exemplo, agora, neste momento de pandemia, e como a divisão do trabalho se modificou. Os pais de vocês conseguiram trabalhar de casa? Fazer home office? Não. Eu tenho certeza que muitos não e outros sim, né? O que aconteceu? Vamos lá. Eu tenho alguns amigos que trabalham, por exemplo, em empresas de publicidade, de marketing e tudo mais, que o home office já era uma coisa mais usual. Mas eu tenho um amigo meu, inclusive meu vizinho, o Irã, que trabalha no Banco do Brasil. E o Irã
virou, um dia a gente estava aqui em casa conversando e o Ira virou para mim e falou: o banco percebeu uma coisa, que ele vai economizar muito dinheiro no home office. Aí eu virei e falei assim: como assim? Ele não precisa mais alugar prédio. Ele não precisa manter prédio. A gente pode trabalhar de casa. Nossa produtividade não caiu, muito pelo contrário, nossa produtividade aumentou durante a pandemia. A gente está ganhando mais dinheiro, o banco está lucrando mais e ele não está pagando aluguel de prédio, ele não está pagando limpeza, ele não está pagando ninguém para fazer cafezinho para gente, ele não está pagando manutenção do prédio, ele não está pagando nada disso. Ele vai lucrar mais, ou seja, a gente muito provavelmente vai ficar em home office, a gente não volte mais a trabalhar presencialmente. Muitas empresas têm percebido justamente isso. A gente está no meio de uma transformação das nossas relações de trabalho, de como o trabalho vai ser feito. A vizinha da minha mãe, a dona Aide, ela é uma senhorinha de 82 anos. Uma fofinha, dona Aide. Dona Aide tem problemas de pressão. E aí, dona Aide não estava se sentindo muito bem e dona Aide estava com medo de ir ao médico, ao hospital, por conta do coronavírus. Os filhos dela também não queriam que ela fosse. O que dona Aide fez? Uma consulta online, por videochamada. A receita online, ela passou a receita para mim, eu fui até a farmácia, comprei os remédios dela e levei de volta os remédios para ela. Olha que coisa louca. A própria medicina, em alguns casos, ela passa a entrar no núcleo do teletrabalho, do trabalho à distância. Isso é muito louco. A educação à distância vai dar um boom agora. Então, várias escolas vão perceber que algumas disciplinas podem ser feitas à distância, que o professor não precisa necessariamente estar em sala de aula. Existem uma série de coisas que estão começando a mudar. Eu tive um problema com uma professora essa semana, que ela não tinha digitado as notas, não tinha atualizado uma planilha que eles precisam atualizar. Aí eu virei para ela e falei assim: a senhora vem aqui na escola para pegar as atividades que estão aqui, fica na sala de informática só a senhora e tudo mais, e faz as coisas por lá. Tudo bem, tudo bem. Ela foi. Aí eu cheguei, chamei ela e falei assim: professora, senhora precisa acordar. A gente está nessa desde abril e a senhora ainda não a senhora não pode falar para mim que a senhora está com dificuldade de mexer nas ferramentas, porque a senhora não me pediu ajuda nenhuma vez. Se a senhora não me pediu ajuda nenhuma vez, tá tudo bem, né? Porque afinal de contas, meu trabalho aqui é ajudar vocês, é orientar vocês. Parece que tá tudo bem. Aí ela, ai, não, mas é que eu não me dou bem. Eu falei, professora, o Estado percebeu que a gente pode fazer aula online. A educação vai mudar esse rumo. O EAD vai começar a bombar de verdade agora. Se a senhora não tiver aproveitado todo esse período para aprender a mexer nessas ferramentas, a senhora vai ficar para trás. Aí ela virou e falou assim, é, né? Eu falei, pois é. Olha só que coisa louca. Então, as pessoas elas estão tendo que, mais uma vez, se atualizarem para que elas consigam se manter no mercado de trabalho. Olha que loucura. Os psicólogos também, Gi. Eu estou fazendo terapia online a pandemia inteira. E assim, eu vou precisar voltar para o presencial, se me economiza tempo fazer online, eu não preciso ficar pulando de um lugar para o outro. Não sei se eu vou querer voltar. Olha que coisa doida. Então, tá na hora da gente começar a pensar também o que esse período de pandemia transformou as nossas relações de trabalho. Como que as nossas relações de trabalho foram transformadas nesse período. Alguma dúvida? Algum comentário? Fala, Yamamotinho.
Professor, em relação ao trabalho informal, que vem crescendo bastante, como que você vai falar alguma coisa disso? É uma forma de precarização do trabalho também, né, David? Porque você não tem um contrato e você não tem garantias trabalhistas ali. Você tem o si por si mesmo, né? E se der errado, deu errado. Você vai sair com uma mão na frente e outra atrás. É bem difícil. Os trabalhos informais estão crescendo, né? A ideia de transformar isso em empreendedorismo, né? As propagandas da Globo, né? De empreendedores, do Vai. É muito isso. Então, o Luciano Huck trazer empreendedores para o programa dele. Não é por acaso, não é uma coisa não pensada, muito pelo contrário, é uma coisa que tem uma intencionalidade muito forte. E é esse afastamento do Estado de novo, né? É esse Estado mínimo de novo. A pessoa ela vai lá, como a Isa falou, você vai abrir um PJ, né? E você vai arcar com tudo aquilo. Então, meu, é uma loucura, cara. É uma loucura. Hoje o número de trabalho informal cresceu absurdamente, né? Durante a pandemia. As pessoas autônomas, os tais empreendedores cresceram absurdamente na pandemia. O youtuber. A gente não vê o youtuber como uma forma de trabalho, né? Mas afinal de contas, ele está tirando algum dinheiro daquilo. Mais alguém? Comments? No comments? É isso. Então, para quem chegou depois, eu conversei com o pessoal no comecinho da gente fazer outra conversa daquelas num sábado, e a gente pensou no dia 6 de novembro, tá? Eu vou passar essa data para a Gi e para o Rubão, e aí a gente avisa vocês se vai ser no dia 6 de novembro mesmo, que é um sábado. Beleza? Então é isso, gente. Semana que vem nos vemos. Beijos e abraços para todos vocês. E aí, as próximas aulas seguimos apenas com filosofia, certo? Terminando sócio hoje, beleza? Beijo para vocês, gente. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Aproveitem. Tchau, professor. Brigadão, hein? Bom final de semana. Para você também, Amamotinho. Tchau, gente.